Olá pessoal, o programa Mais Cidadão de hoje apresenta Arnaldo Salvetti, ele que é presidente da CETEC, órgão ligado à Prefeitura de Campinas, que vai falar sobre as atividades na área e ao mesmo tempo de uma inovação, as feiras noturnas, que estão trazendo as famílias de volta para a feira, estão fazendo um happening muito legal em mais de 30 regiões da cidade de Campinas. E no segmento da Silvia Coelho Gourmet, nós vamos ter um camarão à Juliette. Você vai ver a receita, você vai ver que é espetacular, vai reunir os seus amigos e familiares e todo mundo vai gostar. Vamos assistir o programa? Contamos com você. Olá pessoal, tudo bem? O programa Mais Cidadão de hoje traz Arnaldo Salvetti, ele que é presidente da CETEC, uma instituição municipal da Prefeitura de Campinas que toma conta do solo da cidade. Nós vamos falar sobre muitas coisas, sobre feiras diurnas, noturnas, o Cemitério da Saudade, que é um patrimônio dessa cidade, e também sobre outras tantas coisas que interessam a você. Tudo bem, Salvetti? Tudo bem, Eduardo. Quero aqui agradecer estar hoje aqui podendo falar um pouquinho do trabalho nosso na CETEC, né? Certo. E passar essas informações para a população, saber um pouquinho o que a CETEC faz. Então é muito importante, eu tenho que lhe agradecer. Tá ótimo, é um prazer para nós estarmos com você aqui. Eu queria lhe perguntar, o primeiro dia quando você chegou lá, como que você encontrou a situação da CETEC e as responsabilidades dela no tocante à administração do solo na cidade? Quando eu cheguei na CETEC, primeiro foi uma nova, né, situação de um momento de você falar assim, puxa vida, hoje eu sou o presidente da CETEC, o que eu vou fazer hoje sendo presidente da CETEC? Porque a CETEC é difícil, porque ela não é só uma gestora do cemitério. Hoje a CETEC ela tem o solo público, ela tem a publicidade, ela tem os cemitérios, o mercado municipal. Então a CETEC as feiras diurnas, né? E aí eu me deparei com uma situação que foi uma novidade, né? E uma situação nova na minha vida, né? Porque é uma oportunidade de você estar exercendo uma situação de uma gestão nova numa empresa que tem uma arrecadação hoje em torno de 45 milhões, 60 milhões ano, né? Certo. E me fala uma coisa, vamos começar com a questão do cemitério. Todo mundo sabe que o Cemitério da Saudade, ele é um patrimônio histórico dessa cidade. Muitos arquitetos denotam ali que tem a história de Campinas, das famílias, a história dos tipos de materiais que eram utilizados nos túmulos e tudo, né? E muito tempo se passou e a gente viu reportagens de televisão, de jornais, falando sobre a deterioração desses mausoléus e do espaço em si do cemitério. O que foi possível fazer para reverter essa situação? Coelho, quando eu assumi a CETEC, eu fui conhecer um pouco o que era a CETEC, né? Fui conhecer o cemitério, né? E as outras que compunham a gestão da CETEC. O Cemitério das Saudades, porque hoje a CETEC ela administra 3 cemitérios, né? O das Saudades, o de Souzas e o dos Amarais. Mas o das Saudades, quando eu já conhecia, né, de meu pai estar ali enterrado, e fui andar um pouco naquele cemitério, conhecer um pouquinho mais da história do Cemitério das Saudades. Eu me surpreendi, embora um local que as pessoas ali estão queridas, né, estão enterradas, mas eu deparei com a história da nossa cidade, com as pessoas que fizeram a história dessa cidade. Aquilo me comoveu em fazer algo para melhorar o Cemitério das Saudades, né? E o que foi possível fazer e propor para que se vitalizasse esse espaço como um espaço não só da dor, do sofrimento, mas também da visita,
porque tem muitos cemitérios em São Paulo, por exemplo, onde as pessoas vão visitar como uma atração, não digo turística, mas uma atração em relação à arquitetura, à história, como você está falando. Então, logo que eu entrei na CETEC, como lhe disse, a gente começou a fazer um estudo, o que poderia ser feito naquele cemitério. Aquele cemitério tem que ser transformado em um museu a céu aberto, pela história que existe da nossa cidade ali. São 180 mil metros, né, 38 mil jazidos, né, e com a nossa história da nossa cidade de épocas, né, a época do mármore, a época do bronze, né, e com cada um com um perfil e uma história. Né, Francisco Glicério, o primeiro presidente da República. Né, então, assim, eu comecei a pensar o que eu poderia contribuir com o Cemitério da Saudade. Primeiro, nós melhoramos muito a segurança do cemitério. Né? Tanto é que a gente foi preso uma quadrilha lá dentro, né? Com parceria com a Polícia Civil, quero aqui parabenizar, mas nós desvendamos uma situação que a gente achava que era aquele roubo passageiro, mais amador, não, ali tinha uma quadrilha que roubava o cemitério, foi desvendado, foi preso, foi inclusive uma empresa grande que estava envolvida. Então a gente amenizou o problema hoje que tinha dos furtos no cemitério. Né? Então hoje tem uma segurança melhor, uma segurança armada, nós melhoramos na questão de câmara, né? E queremos melhorar também a parte interna, a questão de luminosidade, e começamos a fazer um trabalho diferenciado do cemitério, inclusive com conversas com a Igreja Católica, porque dentro do cemitério tem 5 cemitérios que pertencem à Igreja Católica. Sim. Né? Então nós começamos a ter uma conversa, o que poderia em comum acordo a gente trabalhar juntos. Foi muito bem recebido, eu propus fazer uma comissão de pessoas Sim. com as universidades para discutir o Cemitério da Saudade e buscar alternativas da gente melhorar e recuperar aquela história que está ali abandonada, porque tem muitas famílias que têm os jazidos antigos que não existem mais. Então aquilo passa a ser patrimônio da cidade. Certo. Então nós começamos a fazer esse estudo, nós estamos aí elaborando um livro do que existe dentro do cemitério, contando a história. Certo. E nós deparamos com uma situação difícil, porque hoje o Cemitério das Saudades, ele tem, que eu brigo por isso, que teria que ter uma taxa de manutenção para a CETEC assumir realmente o cemitério. Porque nós temos uma gestão no cemitério, que é a gestão de limpeza, mas das áreas comuns. Né? Não é das áreas que tem lá o túmulo, os jazidos, em volta do jazido. Então as pessoas muitas vezes acham que é obrigação da CETEC. Não, a obrigação da CETEC é cuidar, fazer a segurança, fazer a limpeza das vias públicas principais. Né? E isso, nós não temos condições de assumir o restante, inclusive a manutenção daquela história. Então por isso que quando eu entrei, eu bati que teria que ter uma taxa de manutenção, uma taxa pequena, que com o tamanho do cemitério, ela ajudaria e contribuiria muito a melhorar não só a questão de preservação, mas da segurança, do piso do cemitério, que a gente está fazendo um trabalho em parceria com a Sanasa de reformular aquele piso. Né? Então, assim, muitas das coisas foram feitas para melhorar ali. Inclusive, mudando a gestão do gerente do cemitério. Porque, Eduardo, a gente tem uma gestão onde as pessoas estão há 40, 30 anos à frente. As pessoas se cansam também, não tem aquela motivação do novo que está vindo. Certo. Nós mudamos a gerência, hoje o cemitério tem uma situação de um trabalho diferenciado que nós estamos fazendo. Perfeito. Bom, existem outras questões que as pessoas colocam em relação à ocupação do centro da cidade. O centro da cidade de Campinas sempre foi muito bonito, atrativo, desde quando era moleque até um tempo recente, tinha lá um fluxo de pessoas que andavam e tal. E hoje a gente tem diferentes tipos de comércio. Você tem as lojas, os shoppings, etc. Tem também os camelôs, né? Que são pessoas que naturalmente querem encontrar o seu espaço de trabalho. Mas a convivência disso, às vezes dificulta uma loja, sempre teve questionamentos em relação a isso. E os camelôs buscando também cumprir o seu papel e ter a sua oportunidade. Como é que a CETEC está trabalhando essa questão hoje para ver se encontra uma forma de, através do diálogo, de um projeto, superarmos
esses problemas existentes entre os lojistas e os camelôs? Eduardo, nós já temos um projeto, né, que está sendo elaborado em parceria com a CETEC e a ENDEC, né, e a Prefeitura, através do gabinete do prefeito, que é um projeto de reformulação do centro da cidade e tirando todo o camelô numa conversa com eles, não está sendo nada imposto, que aquele pessoal vá para a FEPASA, numa área de 20 mil metros, que foi doado para a Prefeitura e está vindo para a CETEC, para fazer o shopping popular e reurbanizar o centro, colocando todo aquele pessoal nesse shopping popular. Né? Isso nós estamos conversando com a associação ali dos camelôs, que a ideia não é pôr o dinheiro público para construir. A Prefeitura entra com o terreno, a CETEC gerencia e a associação, em comum acordo com todos eles, vão fazer a contribuição deles e eles vão construir o shopping popular. Certo. E aí nós vamos fazer uma concessão, nós estamos vendo essa concessão, se é 10, 15, 20, 30 anos, conforme o investimento, certo. E depois de 20, 30 anos, isso voltaria de volta para o município. Para o município. Então, até porque tem acompanhamento do Ministério Público, isso está sendo feito, inclusive, em comum acordo com o Ministério Público. Essa parceria está sendo muito útil para nós, porque está dando condições da gente construir como nós fizemos na Lagoa Taquaral. Em parceria com os permissionários, nós reformulamos a entrada da lagoa, eles construíram, gastaram o dinheiro deles, não foi dinheiro público, e hoje a lagoa tem um perfil novo, numa entrada nova e bonita. Pois é, esse tipo de diálogo é sempre o que é importante. As pessoas detectam um problema, o problema existe, parecia insuperável, essa questão quantas vezes deu briga lá, deu manifestação e tudo, e se encontra uma solução. Eu acho elogiável esse tipo de coisa, e você entende que isso pode ser obtido, vamos dizer, essa transferência, essa montagem do espaço, em quanto tempo? Olha, Eduardo, eu acredito, é lógico que esse ano aqui é um ano difícil, né? Mas assim, pela velocidade que está o projeto em andamento, pela velocidade, a vontade do pessoal do camelô, com a associação, com a prefeitura, de fazer essa transferência, eu acredito que até o final do ano as obras começam a ser já executadas para daqui 2 anos, no máximo, está sendo transferido todo aquele camelô do centro para esse shopping popular. E como é que você vê o fato de que, se você faz uma transferência, depois não há a chance de ocupação do mesmo espaço anterior por outros? Por isso que tem que ter a parceria com os comerciantes do centro, com a prefeitura, elaborar já um projeto de urbanização do centro. Certo. Porque se a gente não fizer de comum acordo a transferência e já começar a reurbanização, envolvendo a SIC, todas as entidades da cidade, junto com os comerciantes, né? É lógico que há a possibilidade de novas invasões. Por isso que tem que reurbanizar, tem que ver aonde pode ser rua, o que pode ser praça, o que pode se colocar dentro dessa praça que reurbanize sem afetar a questão dos comerciantes, porque os comerciantes hoje sofrem, Eduardo. Hoje, os camelôs hoje na cidade, no centro da cidade, gera vários problemas para os comerciantes. Não é a questão do público, mas de renovação de alvará, renovação de bombeiro, porque muitas vezes ele construiu na porta do comércio e ele não consegue renovar seu alvará. Então, isso tudo vai se resolver perante essa mudança para a nova área. Eu queria dar os parabéns a vocês, porque não é fácil resolver um problema histórico, né? Já há décadas que acontece, sempre houve reclamação, mas hoje, com a percepção das pessoas, da associação, dos lojistas, da prefeitura, da CETEC, que você comanda, é muito importante que isso aconteça. Nós vamos, Salvetti, para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para falar muito mais coisas da ação da CETEC em relação ao município de Campinas. Até já. Até já.